A gente gosta de dizer que a criatividade é contagiosa, né? É como a alegria, né? Quando a gente está perto de alguém alegre, a gente fica alegre. Quando a gente está perto de alguém triste, fica triste. A criatividade é a mesma coisa. Quando a gente está num momento de criação e a gente compartilha isso com outras pessoas, e as pessoas estimulam, ajudam, e vai assim crescendo, os alunos, né, e a gente aí vamos falando como professor mesmo, os alunos eles vão sentir isso, e eles vão se sentir mais à vontade para trazer ideias, né, para partilhar com vocês, e aí isso vai virando, né, uma bola de neve positiva, vai, digamos assim, que o aluno vai passar para o outro vai se sentir mais à vontade, e assim eles vão se soltando. Então, a ideia aqui é que vocês sejam mais criativos. E aí eu pergunto, né? Nós perguntamos para você. Você se considera criativo? Coloquem aí no chat, abram o microfone, podem falar. Eu me considero uma pessoa criativa, embora, devido a N situações hoje em dia, eu acho que a gente está fazendo as coisas muito no automático. Uhum. E criatividade também é uma habilidade que se desenvolve. Não se nasce criativos. Todos nós somos, né? Agora a gente decide o tanto de que a gente vai desenvolver essa criatividade. Muitas vezes a gente até se acomoda um pouquinho. Exatamente. E o pessoal falou tudo. Fazendo o que aí? Tem gente que fala aqui, ó, às vezes, ó, Simone, eu vou ajudar a ler o chat aqui. Sim, muitas vezes falta aí para o penso, aí logo vem a Silmara. Uhum. Né? Aqui o Ivan. Eu sim, porém com a internet fico muito copia e cola. Acredito que a arte pode provocar para a criação. E o ócio também, coisa rara para professores. Exatamente, gente. Quem não acaba entrando numa aula, depois outra aula, outra aula, outra aula, outra aula, e quando não está dando aula, está planejando aula. Né? Mas ontem até eu coloquei lá nos nossos stories, gente, porque a gente fez uma pequena pesquisa, né? E às vezes a gente fala assim, não sou criativo porque eu não tenho tempo. Mas aí que tá, né? Vamos lá, nossa criatividade até nas coisas corriqueiras. Eu coloquei o exemplo meu, que eu cozinho, hoje tenho que cozinhar todo dia praticamente, e cozinho um monte de coisa que eu não gosto de comer. E eu não gosto de cozinhar, tá, gente? Então, como que eu vou deixar isso? Primeiro, fazer uma comida gostosa de uma coisa que eu não como. Aí eu não gosto de seguir receita, então aí também, né? Quer falar, então segue a receita. Não, não gosto de seguir receita porque eu gosto de usar minha criatividade justamente. Então eu ponho a minha música, eu invento um monte de coisa e deixo a cozinha, que é algo que eu não gosto tanto, como quase um laboratório, né? Claro que meu marido já comeu berinjela sola de sapato, né? Porque o laboratório não deu muito certo. Mas ao mesmo tempo, de repente saem umas coisas tão gostosas e o povo elogia muito. Eu tô falando coisa que eu não como, tá, gente? Não é nem assim, mas você provou antes? Não, nem provo, nem como, não sei como tá, mas o povo elogia muito. Então, o que eu faço, então, para poder cozinhar com menos desgosto, por assim dizer, é usar a criatividade numa coisa do dia a dia. Fazer uma faxina com uma música, mudar a ordem das coisas. Então, a criatividade ela também pode ser utilizada nessas tarefas que acabam ficando mecânicas, tá? Então, isso daí vai vir mais para frente para vocês verem. E só rapidinho, só para ler mais um pouco do que o pessoal respondeu, né? Aqui, o pessoal falando, ainda consigo ser criativa nessa forma de ensinar, onde alunos não querem nada e diretores podam as ideias. A gente vai falar sobre isso, tá, gente? Suscetível a absorver coisas boas, quanto mais aprendendo, mais criativos nos tornamos. Eu penso muito sobre isso, porque as crianças parecem não gostar de nada diferente, também tem outra coisa que a gente vai falar. Não sou muito criativa, mas busco inspiração em trabalhos que vejo de outros professores e do meu toque pessoal, né? A gente sempre fala isso, que nada nessa vida se cria, né? A gente fala, não é exatamente uma cópia, mas é uma inspiração, né? A gente pega a ideia de outros professores e acaba colocando o nosso toque pessoal, é exatamente isso. Sou criativa, mas às vezes pelo sistema ou algumas dificuldades para a prática, fico meio parada. Aqui, ó, trabalhei gráficos com os meus e levei papéis coloridos de vários tamanhos para eles criarem seus gráficos. Gente, a Maria não quis. As meninas gostaram, mas os meninos já não curtiram. Isso com os pequenos do 4º ano. Gente, é difícil, porque
é como a Dea falou, quanto mais a gente tenta, né, a gente tem que fazer isso uma cadeia, né, passando, e às vezes a gente tem que enfrentar alguns obstáculos, né, criatividade pode ser trabalhos manuais, como dobraduras, trançar barbantes, colagens, enfim, possibilidades inúmeras. É isso aí, Jardel. E não só isso, né, gente, a criatividade, ela não precisa ser nada manual, tá? E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Vamos lá, gente. Qual é a figura que não pertence a este grupo? A gente vai trazer bastante dinâmicas para vocês, porque a ideia é que vocês pensem, tá? Que tragam essa criatividade aí à tona. Aflorar, né? O que você já tem aí, só que não trabalha, ou de repente está aí quietinha. Então, gente, aqui é uma dinâmica para vocês, tá? O que vocês acham que seria a resposta correta? Qual é a figura que não pertence ao grupo? Coloquem aí no chat, coloquem o porquê. Na minha opinião, seria o triângulo. Tá. Ó, a Cristina, a Renata, a Silmara também, a Andréa Lacerda também. Tudo triângulo? Possibilidade. Triângulo. Quem falou? Alguém falou que eu não entendi. O Ivan, também B, a Ana, B, a professora Maiara B, e a Cida falou que todas pertencem ao grupo, a Cida inovando na resposta. Muito bem. A Jéssica B, porque não segue o padrão das outras. Vamos dar mais um tempinho para ver se mais alguém responde, senão a gente fala qual é a resposta correta, Deia. Bora lá? Posso falar? Quero falar. Peraí, que eu vou ver se... Gente, é muito ruim, que eu não tô vendo ninguém. Eu tô vendo a tela que eu tô... alguém colocou aqui, Alexandra. Não sei se é Alexandra que fala. É letra E, mil perdões, não sei se pronunciei correto. Letra E também colocou uma diferente. Então, vamos lá, gente. Vou responder, tá? Não depende da pergunta, de repente, que a pergunta que tu vai nortear é a resposta que vai ser B, ou vai ser C, ou vai ser E. Então, mas a pergunta aqui é qual não pertence, né? Então, você que vai escolher qual não pertence. De acordo com a sua interpretação, né? Você interpretou essa pergunta, e aí você tem que dar uma resposta apenas, a resposta certa. Eu penso que é a B. Joia. Então, vamos lá, gente, para não se estender muito aqui, né? Na verdade, não existe uma resposta certa. O mais comum é que as pessoas realmente vão para o B, né? Porque tem pontas. Mas alguém poderia falar assim, é o C, porque o C não tem recheio. Ou é o D, porque o D tem um buraco no meio. Ou é o E, porque o E é o único que não é uma forma completa, né? Que não forma um círculo. Então, aqui, gente, o que a gente quer mostrar para vocês com esta atividade? Que, assim como nessa atividade, a criatividade também tem várias respostas possíveis, tá? Então, e a gente vai trazer aqui para vocês. Nós temos estudado muito sobre criatividade, lido muito, feito cursos. Outro dia eu fiz até um Reels, não sei se vocês viram, meninas, sobre os livros que eu já li. E ontem, arrumando meu quarto, eu descobri mais 4, só sobre criatividade, tá? Então, assim, eu já li uns 15 livros sobre criatividade, e eu trouxe aqui mais os cursos que a gente já fez, né? A gente já fez uns... Quantos cursos? A gente está fazendo mais um ainda, porque a gente... criatividade é uma coisa que quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada, tá, gente? Mas a verdade é que a criatividade já foi dito, por exemplo, que é uma habilidade de inventar, de compor a partir da imaginação, que é a capacidade de criar soluções para um problema, e essa é talvez a definição mais comum, né? Porque a gente usa a nossa criatividade geralmente quando a gente tem que se virar nos 30, né? Quando a gente está com um problemão e ali a criatividade aparece. Mas a verdade é que ela também é o processo de ter ideias originais e também é a conexão com o Criador. E aí, independente se você acredita em Deus ou não, existem autores que falam, né, dessa conexão com o universo. Por quê? Porque tudo foi criado, né? Então, essa criatividade está também em tudo que está na natureza, está em tudo até no nosso ventre, né? Nós mulheres que podemos gerar um filho. Então,
Existem várias definições. Se vocês começarem a ler sobre criatividade, vocês vão encontrar, né, muitas, algumas mais parecidas, outras mais diferentes, mas você tem que encontrar a que mais se encaixa, talvez, com você. A gente gosta muito de falar isso no Batendo Papo, que você tem que seguir a sua essência, né? E a criatividade não é, por exemplo, se eu sou uma artista plástica, eu tenho essa criatividade, mas se eu sou uma autora, né, eu sou uma poetisa, eu também tenho criatividade. Se eu simplesmente sou uma cozinheira, que não tem nada a ver com o que a gente pensa do mundo da arte, também sou criativa, né? Então, existem vários âmbitos da criatividade, existem várias definições para a criatividade, e a gente fala que você tem que escolher qual é a que melhor se encaixa com você, tá? Então, aqui estão algumas. Se vocês começarem a ler e estudar, vocês vão encontrar várias outras, e não existe qual é a certa, tá? Existe a que é a certa para você. Assim como no exercício anterior, vocês escolheram alguma por alguma definição que vocês engatem, ponta, não tem, né, tem um círculo no meio e tal, e a criatividade é a mesma coisa. Van, quer adicionar alguma coisa? Alguém falando alguma coisa no chat? Não, né, pode seguir, acho que você... Pode seguir. Alguns mitos sobre a criatividade, então, que a criatividade é um dom, né? E, na verdade, ela não é. Ela é uma habilidade, como disse a Sueli, mas nós nascemos criativos, sim. Tá? Todos nós nascemos. Quem nunca viu, gente, criança? Vocês trabalham com crianças. As crianças, até uma certa idade, eles são super criativos. Quando que eles começam a ficar menos criativos? Quando eles começam a ser podados. Tá? E aí entra o nosso trabalho como professor de não sermos esses professores que podam. Então, por exemplo, nós temos um curso sobre criatividade e numa das versões veio uma professora que falou assim que ela teve que desenhar um sino e ela pintou o sino de marrom e a professora foi falar com a diretora. Por que que ela pintou de marrom? Porque a diretora era a mãe dela. E assim, e ela falou, gente, mas era um sino, por que que eu não podia pintar de marrom? Né? Já aconteceu de pessoas, vamos desenhar um elefante, o elefante vem azul, não, mas o elefante é cinza, porque, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Porque nós somos partes fundamentais desse desenvolvimento criativo do nosso aluno. Por isso que, se nós somos criativos, nós vamos ajudar os nossos alunos a serem criativos também, porque a gente vai mostrar para eles que sim pode, a gente vai mostrar para eles que não importa se o elefante voa, como o Dumbo, por exemplo, né? Imagina se a gente não pudesse falar que elefante voa, nunca existiria o Dumbo. Só acrescentar, e depois eu vou falar que tem algumas pessoas querendo falar. Gente, depende do repertório da criança. Eu acho que é também buscar entender o porquê que ela fez daquele jeito, né? E explicar, de repente, o que você gostaria que ela fizesse, mas não podar, certo? Eu acho que essa é a ideia. Às vezes a gente só fala não, né? Porque a gente tem um objetivo a ser feito, tal, não sei o quê, mas a gente tem que entender um porquê, não podar aquela criança, e eu acho que a compreensão, né, sempre vem também junto com a criatividade. Uhum. A Sueli levantou a mão, desculpa, Dé, te interromper, não sei se ela quer acrescentar alguma coisa, e aqui o Jardel, o professor Jardel, né, ele falou alguma coisa que eu acho que é um livro. Gosto muito desse livro. Jardim de Infância para a Vida Toda. Ah, sim, esse livro eu ainda não li, mas já ouvi falar bastante. Foi bem indicado pelas pessoas que falam sobre criatividade. Diga, Sueli. A Sueli que quer falar? Não, é só a questão da criatividade, né? Eu acho que a gente nasce criativo, eu concordo com você, André, nós nascemos interessantemente hipercriativos, né? Muitas vezes a família, os valores da família, a própria escola castram essa qualidade da gente, né? E aí, palavras que são castradoras, né? Você não tem mais idade para isso. Menino, por que você faz isso? Pessoas, por que você faz aquilo? E, assim, teve uma fala sua que me deixou muito feliz, porque é uma palavra que me rege muito, que é a questão da essência. A gente não pode perder a nossa essência, né? Eu não concordo muito com a história do professor fora da caixa, porque eu não me entendo como um produto que venha em caixa, que eu precise abrir e sair dela. Mas
eu acho muito interessante quando a gente fala de criatividade no sentido de estar se desafiando todo dia a vencer um estágio por vez. Né? Mas não aí, é só... Sueli, não é estar fora, não é o seu professor fora da caixa, mas, e gente, ó, e aí vai entrar, eu vou te cortar, desculpa, Sueli. Vai ser polêmica, eu estou aqui para fazer polêmica. Viu? Não, ó, adoramos. Por exemplo, pessoas criativas são extravagantes. Não, gente, isso é um mito. Não precisa ser extravagante para ser criativo. Não precisa estar fora da caixa para ser criativo. Um dos primeiros cursos que eu fiz sobre criatividade, eu lembro que eles perguntaram, né, o que é criatividade para você? E a minha resposta foi, para mim, criatividade é empatia. Nós, como professores, a partir do momento que a gente entende o nosso aluno, somos empáticos com eles, a gente vai conseguir transmitir essa criatividade porque eles precisam. Entendeu? Só que não necessariamente eu preciso criar a roda. Eu não preciso, ser criativa é fazer coisas extraordinárias. Não, gente. Às vezes é trazer as perguntas de uma maneira diferente. Tá? Às vezes fazer em vez de fazer uma prova, claro, a gente está falando aqui de escolas que não deixam, né, a gente, dos diretores, dos coordenadores e tal, mas assim, a gente pode fazer uma atividade que está no livro, em vez de fazer no livro, vamos fazer na lousa, vamos fazer um debate, vamos fazer uma atividade mais ativa, né, e aí a gente entra nas metodologias ativas, que eu também adoro, né, e por isso eu fiz a live com a Raquel, tá bom, Sueli? Porque ela é essa coordenadora que traz isso para os seus professores. A gente sabe que não é sempre assim, tá? A gente nós já tivemos, eu e Vanessa já tivemos chefes não assim, né? Totalmente contrário. Então, mas o que a gente faz? Quando nós somos criativos, até quando nós temos esse tipo de chefe, a gente consegue driblar de alguma maneira. De uma maneira que não seja ofensivo, né, que não seja, sei lá, um motivo de demissão ou de uma bronca, né, não precisa fazer uma festa dentro da sala, gente, não é isso, é o olhar de uma maneira diferente para aquilo que a gente tem que passar para o aluno, né, é essa empatia de mostrar para ele que se ele, de repente, trouxe uma resposta diferente, talvez errada para aquele contexto, ou, né, não era o que se esperava, mas vamos mostrar de onde veio aquela resposta. Né, aquela tirinha do Enaldinho, né, que chama, que fala, né, o que nós precisamos para viver? Por que você respondeu? Amor, e ele levou o errado, porque é água, ou é ar, não me lembro qual que era a resposta, na verdade os dois, né, e ele colocou amor. Então, assim, tá errado? Claro que não, né, gente? Então, por que se um aluno vem com uma resposta dessa, por que a gente não mostra para ele que sim, né, que tá certo nesse sentido, mas que a resposta correta naquele momento era tal coisa, mas que o amor, e ele de repente traz uma atividade para falar sobre todas as coisas que nós precisamos para viver. Né? Então, aí que está a nossa criatividade, gente, ela não precisa ser, nem deve ser, na verdade, ofensiva, ela não tem que ser como que eu posso falar, né? Ela é uma ferramenta que nos ajuda, mesmo quando a gente está nesses momentos ou nesses ambientes que não nos permitem ser tão criativos, tá? Aí aqui, o ChatGPT vai tirar a criatividade, gente? Essa é a nossa... A gente pode lançar essa pergunta, depois todo mundo responder ao final. Até vou deixar meus alunos usarem, porque não tem como impedir, mas aí será apenas o ponto de partida para estimular a criatividade. É isso aí. Né? E aí já depois quebrar paradigmas é antigo, atual e futuro. Eu não gosto de cortar, tá? Mas eu só queria falar a questão do ChatGPT. Eu acho que ele não quebra nenhuma criatividade. Eu acho que depende do professor. Eu dou curso de metaverso e entrei com o GPT agora. E, assim, tudo depende da forma que você vai usar. Claro. Nada quebra-se criatividade. Vai além disso, ele leva a criatividade, dependendo da forma que o professor trabalhe, dependendo da forma que o professor use o que ele leva para a sala, porque até uma folha de papel, se o professor quiser e souber,
gera criatividade naquele espaço. Com Com certeza. certeza, Luana, exatamente. Até porque, gente, é o caminho sem volta, né? Não adianta a gente podar os alunos. Ele Isso é um caminho sem volta, gente. A gente está. O que acontece? A gente ainda está num modelo de educação de 80 anos atrás, gente. E olha quanta mudança, gente, 80 ou até mais, né? Quanto já não mudou? Então, se a gente não se adaptar, a gente vai estar sempre reclamando. Outro dia a gente estava conversando com a Van, né, Van? E a gente bolou, acho que umas 3 ou 4 dinâmicas com o chat GTP. Por que não trazer uma dinâmica com isso? Dá para fazer, gente. Dá para fazer. Inclusive, a gente vai fazer depois um post e tal, falando sobre isso, mas, né, sem tanto spoiler. Mas dá para fazer, tá? É uma ferramenta a mais que a gente tem que utilizar. O Ivan aqui, desculpa, mais uma coisa, ele falou que as universidades têm esse papel, né, que deveriam explorar mais a criatividade e serem menos reprodutoras de autores. A Jardel concordou, enfim, a Tânia. É isso, gente. Vamos mudar. A gente tem que mudar o nosso olhar e tentar trazer isso para as nossas aulas. E, gente, nós somos esse canal de transformação, né? Nós somos muito importantes, mesmo que a gente ainda não seja valorizado como a gente gostaria, nós somos muito importantes. E a gente tá na gente esse poder. É que a gente não acredita na gente mesmo, né? Mas, e não é, de novo, não é fazer uma coisa extraordinária, gente. Não é trazer, ai, nossa, eu com a minha turma vou inventar um novo iPhone, ou eu vou fazer... Não, gente, não é isso. Né? Só que, uma vez, conversando com outros professores, um deles falou uma coisa muito bonita, né? A gente deixa semente nos nossos alunos que a gente nunca vai ver o fruto. Que a gente, às vezes, nunca mais vai cruzar com esse aluno às vezes nem sabe que a gente deixou essa semente, né? Só que quanto mais nós fizermos bem o nosso trabalho, com essa intenção desse plantio, dessa mudança, né? Mais pessoas nós vamos impactar, mesmo que esse impacto venha só depois de 20 anos. E que a gente nem seja lembrado por isso, né? Mas nós temos esse poder, gente, né? E a criatividade, ela faz parte desse nosso poder, tá? E aqui, a gente vai fazer agora uma outra dinâmica com vocês, né? Vocês estão vendo aí a gente na câmera, vocês estão vendo aí a nossa foto, e eu quero que vocês vejam, né? Quem é quem? Quem tá aqui? Tá misturado, tá, gente? Quem é vegetariana, quem é que ama churrasco, quem é perfeccionista, né? Quem é a tagarela, bom... Quem é que não come queijo? Isso daí tá difícil, né? Quem tem mestrado em linguística, só a tagarela vocês vão acertar, o resto eu quero ver. Podem colocar aí no chat, podem abrir e falar, se alguém quiser falar. Meninas aí, Luana e Sueli, que já nos conhecem um pouco mais. Quem é quem? Podem julgar, tá, gente? Aqui é para julgar com vontade. A gente faz isso todo dia. Mas a gente finge que não faz. Eu estou numa dúvida grande. Eu não sei se a tagarela é a Vanessa ou a Andréia. Mas eu vou arriscar duas qualidades. A tagarela é você, Andréia. A tagarela é você. A vegetariana é você. Você me deu pista quando falou da berinjela que ficou dura, tá? Porque berinjela só quem gosta de comer é vegetariano. A Vanessa, com essa parede, com certeza, ela é perfeccionista. Certeza. Olha aí, Luana, eu acho que... Ela falou com tanta convicção, a Luana. Com essa parede, você é perfeccionista. E o pessoal, tá respondendo pelo chat aí? A de blusa colorida é vegetariana e fala pouco. Tagarela e não pintou unha há 4 anos. A Rose concordou comigo aqui. Concordo com a Andréia ser vegetariana. Quem não pinta é a Andréia, a Farma aqui, chorozinho, tá escrito. A foto dá algumas dicas, gente, também. Eu estou no celular, não estou nem conseguindo ler, quanto mais ver. Acho que você pode começar a revelar, né, as respostas. Posso revelar? Então vamos lá, vocês vão tomar um choque, hein? Eu amo churrasco!
risco, Celi. Eu não como berinjela, eu cozinho sem saber o gosto da berinjela. A vegetariana é a Van. Eu sou carnívora até. E esse foi um dos motivos de eu parar de pintar a unha, gente. Pode parecer besteira, mas eu falei, eu quero contribuir com o mundo de alguma maneira. Então, eu diminui sacola plástica, diminui o consumo meu mesmo, né? Sou uma pessoa que estou cada vez mais tentando ser minimalista. Não sei se vocês conhecem esse termo, né? Mas eu tenho menos roupa que meu marido, gente, só para vocês terem uma ideia. E eu não pinto a unha, porque eu li os malefícios disso para o mundo, e eu falei, bom, já que eu como muita carne, eu vou parar de pintar a unha, porque eu não faço questão disso. Não faz falta para mim. E parei. Tá? Aí eu mudei, gente. Lá tava, não gosto de queijo, eu não gosto de carnaval, mas aí eu também não gosto de queijo. E não gosto de carnaval. E a perfeccionista é a Luana. Muito bem, muito bem. Luana foi certeira, hein? Muito bem. Então, gente, por que a gente trouxe isso? Exatamente. Por que vocês acham que a gente trouxe isso, né? Qual é a nossa intenção? O que vocês acham? Por que a gente trouxe isso aqui para vocês? Podem falar. A foto foi de propósito, hein? Gargalhando, porque a gente enganou vocês, tá? Acho que é para mostrar a diversidade. Muito bem, é isso aí, gente, porque existem muitos estereótipos, né, sobre o que é ser criativo. Nós duas somos criativas. A Van, inclusive, é formada em marketing, né? A primeira formação dela é marketing, a segunda é letras. E é uma pessoa muito criativa, né? Mas nós somos totalmente diferentes. Então, o que mostra, assim, se a gente olhar para uma pessoa e falar assim, esse é criativo, esse não é, não existe isso. Aí a gente precisa tirar isso da nossa mente. Eu posso ter uma cara de como que chama, gente? Aquelas pessoas que gostam só de jogo de computador, não sei o que, esqueci agora. Tipo nerd, Mas, e ser super criativo. Certo, né? Uma pessoa mega sofisticada e ser muito criativo. Né? Então, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Eu acho que o primeiro passo para a gente realmente se conectar com a nossa criatividade é falar, não existe regra para a criatividade. A gente gosta de falar também que a criatividade, a gente não pode colocar numa caixinha. Né? Porque a hora que a gente coloca a criatividade numa caixinha, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, a gente já está limitando e já não é mais criatividade. Tá? Uhum. Então, todos nós somos criativos. E esse assim, se a gente sair daqui e vocês acreditarem nisso, a gente já ganhou, né, a manhã inteira. Tá? Tenham consciência disso. Fala, Van, eu sou essa dinâmica que foi feita aqui para nós pode ser muito bem usada, gente, na sala de aula, né, na aula com os alunos de vocês, com várias propostas de estereótipos, de conexão, né, de apresentação. Então, vocês podem usar essa ideia para uma aula inaugural de alguma coisa, ou alunos que não se entrosam muito bem, ou com alguma ideia, sei lá, que Vamos vocês pensar tenham. ali na Luana, ó, geografia, Luana. Pega ali itens de vários países diferentes. Qual país é o quê? Por que não trazer isso para um conteúdo? Exatamente, ainda pode ser usado para dar um conteúdo mesmo, gente. Não então, aqui, ó, a criatividade. Já trabalhando ela. Ontem eu fiz um globo em 3D, com papel, pegando Rússia e Ucrânia, e fazendo a escala com eles. Foi uma aula show. Eles amaram. Legal. Muito legal. Muito bem, Luana. Tá vendo? E aí imagina depois, né? Se você quer gravar ali com eles, você pega, então, características da Rússia, características da Ucrânia, e vamos lá, vamos colocar no mapa. Né? Então, isso, gente, eu já fiz, eu lembro que eu fiz uma pós-graduação em docência do ensino superior, e tinha um texto chato, foi a primeira vez que eu usei uma dinâmica parecida com essa. E a professora falou, eu quero que vocês transformem os textos, né, cada grupo tinha um texto numa aula, né, como que vocês vão dar aula. E eu fiz isso, né, então o tema 1 tinha X coisas, o 2, o 3, e eu misturei tudo, e eles tinham que ver onde estava cada um.
né, e transformou um texto chatíssimo numa aula divertida. Tá vendo que uma coisa assim, por exemplo, vocês não vão ferir, né, descumprir regras, vocês não vão fazer com que o coordenador, sei lá, né, não se ofenda, mas que não, né, que fique bravo, porque é simples, né, vai na lousa com post-it, coloca, ou em duplas eles têm que definir, são coisas, gente, que são coisas pequenas, que trazem essa criatividade, esse lúdico para as nossas aulas, tá? E aí, isso daqui, né? Quais são os inimigos da criatividade? O primeiro que a gente falou já são as regras, né? E quanto mais regra, menos criativo a gente é. Tá? Diferente de quanto menos opções, tá? Por exemplo, né? Acabei de falar de armário, quando a gente tem menos roupa, às vezes talvez a gente tenha mais criatividade, porque eu vou ter que, com aquilo lá, eu tenho que me virar. Né? Porque às vezes a gente tem muita opção, né? Mulheres aqui que quem nunca abriu o armário fala, ai, não tenho roupa, e tem 1 milhão de roupas, né? Ali. Então, assim, não é a quantidade de coisa, não é a quantidade de ferramentas, não é a quantidade, né, de opções. Na verdade, são essas regras. Olha, mas você só pode usar o sapato assim. Ah, mas você só pode fazer o exercício assado. Essas regras limitam a nossa criatividade, tá? A inércia, e aí a gente, né, ontem a gente estava conversando sobre a apresentação, eu e a Van, então, o que é a inércia? Ah, vocês estão, né, poxa, tá difícil, muitas regras, né? Poxa, tenta falar com o coordenador, já tentei, não consegui, então tenta fazer alguma coisa diferente, como a gente acabou de falar, pequena, dentro da aula, para que a coisa seja um pouquinho diferente. Enquanto a gente continuar sem fazer nada, realmente a gente não vai conseguir estimular a nossa criatividade. Ontem, nos stories, eu coloquei a criatividade, como ela é uma habilidade, gente, assim a gente tem que exercitá-la, né? Assim como quem quer uma barriga tanquinho, tem que fazer exercício, gente. Barriga tanquinho não, né? Não vai aparecer a barriga tanquinho se a gente não fizer 1000 abdominais, né? A habilidade é a mesma coisa. Se você ficar sem exercitá-la, ela não vai existir. Ela não vai existir na sua sala, ela não vai existir em você, não acontece do nada, assim como a barriga tanquinho também, não vem assim, infelizmente, gente, eu já fiz assim várias vezes e ela não veio, tá? Então eu já desisti da barriga tanquinho, mas eu trabalho a minha criatividade, porque essa sim, eu gosto e é fácil, abdominal eu detesto, então é a barriga tanquinho, tá? Quer criatividade? Vai trabalhar, ok? A comparação, quando a gente começa a se comparar com o outro, putz, mas ele fez a atividade muito melhor do que eu. Ah, mas esse professor é super criativo. Ah, mas eu nunca vou conseguir escrever um livro como ela escreveu, eu nunca vou conseguir fazer. E aí você se poda. Um dos livros que eu li, que eu super indico também, que é esse daqui, A Grande Magia, não sei se vocês vão conseguir ver, né, aqui, estão vendo? Que é da mesma autora do Comer, Rezar e Amar. Ela conta que o Comer, Rezar e Amar, gente, foi o 8º ou 9º livro dela, né, antes de fazer sucesso. Ou seja, ela demorou 8 livros. Em comparação, ela tinha um colega que ela falou, escrevia muito melhor do que eu, ele nunca fez nada, porque para ele nunca estava bom, e aí entra o perfeccionismo, né? Ele se comparava com outros, porque ele queria lançar já e estourar, e ele era perfeccionista, ou seja, nunca estava bom. Não, eu não sou bom o suficiente, não, esse conto não tá bom o suficiente, e o cara nunca foi ninguém, enquanto ela foi escrevendo, e no 8º livro ela fez sucesso. Então, é assim com a gente também, tá? A gente pode fazer uma atividade e não dá certo, a gente pode ter uma ideia e como alguém falou aí, os meninos não gostaram, então vamos adaptar para ver se dá para alguma coisa que os dois gostem, né? Os meninos e as meninas. Então, mas a gente não pode ficar na inércia. Só um minutinho, só o pessoal foi participando aqui no chat. Então, aqui está falando, enfim, posso colocar a procrastinação nesta lista? Aí está falando dos laboratórios, espaços que tenho trancado na escola, né, que gostaria de, acho que, trabalhar. Aqui, ó, os alunos, percebo comigo, com os alunos, quando tem, eu coloco muitas regras, a coisa não vai, né?
Que mais aqui? Feedback é importante para a criatividade, né? Feedback dos alunos. É na liberdade que damos asas à liberdade. O que mais? Deixa eu sobre a procrastinação. A procrastinação, né? A procrastinação, na verdade, você tem que descobrir por quê. Muitas pessoas procrastinam porque são perfeccionistas, então tenho medo, né, de errar, porque não estão felizes com o que estão fazendo. Ou seja, aí dentro da procrastinação existe um motivo que você precisa entender, tá? E aqui o Jadiel fala que ele usa as aulas da aluna em geografia. Muitas minhas crianças estão amando. Né? Então, aqui, né, muitas possibilidades para a gente poder inserir nas nossas aulas, gente. Não se limitem. Essa é a nossa ideia aqui. Sobre isso, né, de pegar ideias de outros professores, a gente é super a favor, né? O que a gente não é a favor é do plágio, né? Não é a favor de você pegar, a não ser que a pessoa fale assim, olha, calma aqui, por exemplo, eu e Vanessa, a gente dá aula de português e língua estrangeira, a gente já falou, hoje não tô com a aula pronta, porque a gente tem filhos, 1000 coisas, né, gente? Você tem uma aula sobre X e ela me passa e eu dou aquela aula, e tá tudo bem, porque ela me autorizou, né? Só que vocês concordam que mesmo que ela me passe a aula inteira, não vai ser igual? Primeiro, porque eu não sou igual a ela, o jeito que eu vou falar vai ser diferente. Segundo, porque o aluno não é igual ao aluno dela, né? Já acontece com a gente, né? Com o próprio aluno, se a gente dá a mesma aula para os alunos, sempre vai ter um caminho diferente. Então, a gente tem, o que a gente pode fazer é pegar o material e a gente vai usar a nossa essência ali, né? E a gente pode se inspirar, como a Van falou no começo. A gente se inspira em alguém, em alguma coisa, e transforma aquilo. O que eu mais faço, gente, até para o Batendo Papo, né, nas redes sociais, é pegar a inspiração de pessoas, só que são de outra área. E funciona para nós. Então, eu pego, aquela pessoa fala sobre procrastinação, vamos supor, né? Sobre a organização do tempo e tal. Eu vejo um conteúdo que eu acho, olha, eu consigo adaptar isso para professores de idiomas. E eu vou lá e adapto. Eu não tô copiando. Eu estou me inspirando. E a gente tem que saber a diferença entre uma coisa e outra, tá? E aí aqui, vamos lá, vamos estimular a criatividade mais uma vez, gente. Vão montar um slogan publicitário com essas 5 palavras. Morango, mulher, maravilha, tênis, árvore. Olha aqui o Ivan. Também, morangos, mulheres, tênis, né? Alimento saudável, pessoas admiráveis e uma estrada. Contato com a natureza, com as aves na trilha especial, com um belo café da manhã, após caminhar. Uma maravilha do dia. Na Chapada do Araripe, pela manhã às 8. Corre. Fala, Sueli que tá doida para falar a frase dela. Fala. André, qualquer semelhança com você é mera coincidência, tá? Na questão de gostar de falar. Eu coloquei assim, morango não dar em árvores. Use tênis ecológico e torne-se uma mulher maravilha. Muito bem, Celina. Morango está na árvore da Mulher Maravilha. Chegou o tênis com cheirinho de morango. Está na árvore da Mulher Maravilha. Muito bem. Ótimo, André. Tem mais, gente. Aqui, ó, Renatinha. Se torne a Mulher Maravilha e use um tênis cor morango para chegar às árvores. A Cristina, Maravilha de Morango, estimula a mulher a jogar tênis favorito em árvore. E a Andréia, chegou o tênis com cheirinho de morango e está na árvore da Mulher Maravilha. Muito bem, gente. Ó, a Zoraide levantou a mão. Zoraide, quer falar? Estava com a mão levantadinha aqui. Não? Já que foi por engano? Gente, essa ideia aqui, né? Claro que o objetivo é estimular a criatividade de vocês, né? Mas, como a gente falou também com a outra atividade, vocês podem implementar com alunos de vocês de acordo com a proposta que vocês queiram. Né? Pode ser uma atividade para dar um conteúdo, né? E aqui não precisa ser um slogan, pode ser qualquer outra coisa que vocês queiram. Essas palavras podem ser palavras que vocês estejam trabalhando. Então, vocês podem reformular, fazer diferentemente essa atividade. Ó, já tem uma, vocês podem fazer tipo uma adivinhança, assim, né? Adivinhação em espanhol, adivinhação. De pegar palavras sobre o tema, né? E falar assim, o que a gente vai aprender hoje, né? Então, e aí eles têm que, vamos falar. Claro que vocês não vão falar nada, né? Da palavra certa. Então,
mas vocês trazem, assim, do mundo do que vocês vão falar e... Pede que os alunos adivinham qual o tema da aula, né? Já a Sueli vai fazer um microconto, ó, com as palavras. O Ivan é suspeito, Andréa, porque ele acompanha os textos que eu escrevo, aí ele fica enchendo o meu saco, tá? Ah, entendi. Sou da área de história. É possível criar chamadas de jornal com o tema da aula? Com certeza. Sim, acho que sim, Marcela. Andréa, deixa eu perguntar a você e a Vanessa o seguinte, por exemplo, eu estava em sala de aula e a gente usou aquela música Você Tem Medo do Quê? Uhum. Tá? E depois, após um debate, aí as meninas começaram a fazer isso, e aí eu transformei os medos delas em morais para a fábula. Uhum. Olha. Então, por exemplo, eu pedi para eles escreverem, uma menina falou que tinha medo de qualquer coisa, aí eu coloquei, o medo te impede de ver possibilidades, moral da fábula. Crie uma história. Isso teria a ver com isso que vocês estão falando? Sim, é uma adaptação. Na verdade, você está usando a sua criatividade. O que a gente está trazendo aqui, Sueli, não são exercícios pensados para as aulas. A gente está transformando em exercícios pensados para as aulas de vocês. Mas, na verdade, o nosso foco é que vocês estimulem a sua criatividade. Ou seja, todo mundo que escreveu aqui, em algum momento, essa criatividade foi estimulada. E vocês começaram a ver que as pessoas começaram a escrever coisas, às vezes, que não tem nada a ver, né? Que você fala, nossa, mas morango não existe em árvore, né, como eu brinquei, e vocês tiveram coragem de continuar escrevendo, né? Como a gente falou, a criatividade, ela é contagiosa, tá? Então, assim, a sua ideia, acho que não... Foi genial, Sueli. Assim, é maravilhosa. E aí, aqui a Márcia quer que você fale de novo. Tá sem o microfone, Sueli. Tá sem microfone, está fechado o microfone aí. Márcia, eu vou organizar o textinho escrito e mando para vocês pelo grupo, porque aí todo mundo fica, tá bom? Mas legal, Sueli, que você pegou dos alunos, né, transformou uma coisa que veio deles, né, numa coisa que você poderia ter dado de uma forma totalmente engessada. Ó, vamos escrever uma fábula, não. Você pegou, que legal, o medo deles, você trouxe uma participação... Tem de uma forma, gente, diferente. Isso. E o mais legal foi que rapidinho eles construíram, viu? Claro. Eu imagino. Ali, né? A que mais me encantou foi a que o aluno escolheu a cobra e um grilo, coisas que a gente nunca pensa em fazer fábula com os dois, né? Exatamente. Muito legal. E aí ficou bem interessante. Depois eu vou mandar o textinho dele para vocês, tá? Mande, Sueli. É muito legal isso. Então, acho que a gente pode seguir adiante. Então, vamos lá, né? Então, o que você precisa para estimular essa criatividade, tá? Curiosidade, para começar, é uma coisa muito importante. A gente tem que ter curiosidade, né? Entender, por exemplo, a gente está falando aqui de aulas, estamos falando com professores, e estou falando isso por quê, gente? Porque criatividade é para qualquer área, né? Mas a gente está falando aqui com professores. Seja curioso, veja o que está acontecendo hoje, né, na docência, quais são as novas metodologias, o que o colega está fazendo, o que vocês podem compartilhar, né, fuce, eu adoro o verbo fuçar, gente, então fuce bastante, fuce novas ferramentas, novas metodologias, tá? A gentileza, e aí a gentileza, gente, não é só a gentileza com o outro, mas sim consigo mesmo, né, seja gentil com aquela ideia, e não fique, ai, nossa, que ideia besta, ai, nossa, como eu sou ruim, não, gente, seja gentil consigo mesmo, né, pense que aquela primeira ideia, ela pode gerar outras ideias, né, perseverança, continue, mas essa atividade não deu certo com essa turma, porque essa coordenadora, essa diretora não deu. Não, gente, vamos perseverar, né? Vamos fazer as alterações necessárias, né? E vamos atrás, né, de como a gente pode trazer isso para as nossas aulas, tá? Atenção, e aí, gente, atenção, quando a gente começa a se conectar com a nossa criatividade, a gente começa a prestar atenção em coisas tão bobas antes, né, que parecia que não tinha nada a ver, como, por exemplo, ontem eu cozinhando a berinjela, que eu não como, Sueli, tá? Eu fiz pro meu marido. Mas eu falo assim, como que eu vou cozinhar
com gosto, porque eu também acho que dentro da cozinha, né, se a gente cozinhar com raiva, assim, pode até levar energia ruim para o negócio. Então, vou prestar atenção no que eu estou fazendo, né? Vou prestar atenção em como eu fico melhor. Como que eu fico melhor? Eu fico melhor ouvindo uma música, então vamos colocar uma música. Prestar atenção nos detalhes. Começa a prestar atenção naquela pessoa que está no farol fazendo uma arte. O que aquilo lá eu posso trazer, né, para minha aula? Vamos pensar um professor de física, como que ele vai explicar que o carinha consegue jogar a bolinha, não sei o quê, bababá. Olha que legal, né? Então, assim, prestem atenção, né, aos detalhes. Tá? Conexão aqui, aí é a conexão consigo mesmo, né? Comece a prestar atenção quando você fica mais criativa, mais criativo. Então, se conecte com isso. E se conecte com o outro também, né? Quem pode me ajudar a ter mais criatividade? No caso, né, eu e a Van trabalhamos juntas, a gente tem uma conexão, a Luana e a Sueli trabalham juntas. Olha só como, né, trabalhos em equipe, né, ajudam muito mais, estimulam a nossa criatividade, tá? A organização, muita gente acha que criatividade, sabe, né, aquela imagem de um pintor com aquele estúdio todo bagunçado, aquela pessoa quase louca, né, cabelo em pé, e que, né, a gente tem esse estereótipo, mas não, a organização, e eu falo isso por experiência própria, eu sempre fui muito criativa, né, e a Van sabe disso, assim, como ela sofre quando eu começo a ter minhas ideias loucas, começa a mandar vários, só que assim, eu aprendi a ser organizada também com o meu processo criativo. Então, eu tenho dia que eu vou pegar, eu vou anotar tudo sempre, né, as minhas ideias, aí vai ter o dia que eu vou sentar e vou colocar num post, numa aula, né, isso ajuda a nossa criatividade, tá, gente? E aí, o principal é o autoconhecimento. Porque quando a gente conhece, né, como a gente gosta de criar, então não adianta eu falar para vocês assim, olha, a criatividade é criar aulas dinâmicas. Às vezes você não gosta de uma aula tão dinâmica, não é isso, mas você gosta de um debate, você gosta de uma aula com uma escrita criativa, como a Sueli acabou de falar, né? Então, assim, o que você gosta? O que você, né, o que estimula a sua criatividade? Né? Então, eu, por exemplo, comecei a caminhar durante a pandemia. Sempre gostei muito de caminhar, mas quando eu comecei a estudar sobre criatividade, eu comecei a perceber que quando eu caminho, as ideias vão se pondo em ordem, né? Eu trago aqui o exemplo, gente, de mim, porque eu sou a pessoa muito criativa, que era muito desorganizada com isso. Né? Quando eu comecei a entender a minha criatividade, eu até escrevi um livro infantil. Então, assim, eu peguei uma ideia, comecei né, a deixar na minha cabeça, fiz todo o meu processo criativo, que é só meu, talvez o da Luana seja diferente, da Sueli diferente, da Andréia diferente, né? Mas o meu processo criativo fez com que eu escrevesse um livro infantil, que eu nunca na vida imaginei que eu fosse escrever um livro infantil. Vou até mostrar para vocês, gente, só de orgulho, que é um livro infantil em homenagem aos meus filhos, né? A Bianca e o Pedro Henrique. Então, assim, existe a possibilidade de você organizar as suas ideias e concretizá-las, tá? Ó, deixa eu ver aqui, a criatividade é mais do que puramente nas aulas engessadas, pois o contexto é um excelente pretexto para serem usados textos dentro da contextualização de forma que seus alunos sintam-se protagonistas com um olhar interdisciplinar, sentimento de pertencimento a respeitar a diversidade. Precisamos resgatar a escrita. Ok, isso mesmo, a escrita. Com certeza, já deu, exatamente. A produção, então, né? Fala. Não, resgatar a escrita, né, com medo de fazer o aluno produzir, né, alguma coisa, e aí colocar para fora, exatamente. Uhum. E o contexto, gente, a gente usa direto como material. Às vezes você olha coisas assim, fala, gente, eu vou usar isso daqui como aula. Por isso que a gente tem que ter esse olhar da curiosidade que a Dea aqui falou. Né? E dar atenção, prestar atenção, né? Observar mais, né? Tudo pode ser material de aula, gente. Às vezes um passeio na rua, uma viagem que vocês façam, um almoço, um cartaz que vocês viram. Opa, isso daqui pode ser uma aula introdutória, eu vou falar sobre isso, que vai gerar esse outro assunto, tal. A gente tem que estar sempre com esse olhar. Uhum. E outra coisa, gente,
quando a gente fala de criatividade, claro, a gente está trazendo aqui muito para o contexto da aula, mas no nosso dia a dia ela é fundamental. E quanto mais a gente estimular a nossa criatividade no nosso dia a dia, mais fácil vai ser a gente estimulá-la dentro da nossa aula, tá? Porque começa com a gente. Sim, né? Começa com a gente, da gente pensar, por exemplo, o que eu vou fazer hoje para o almoço? A Van sempre dá aquele exemplo, né, Van? Né? Quem nunca abriu a geladeira, não fez as compras, passaram-se os dias, aí você tem lá um pepino, um tomate, uma maionese pela metade, um arroz velho. Você fala, gente, e agora? Eu tenho que me virar nos 30. Então, assim, é aí que a gente tem a nossa criatividade, deve que aflorar. Peraí, eu preciso comer, o que eu posso fazer com isso? Então, a gente tem... Gente, vocês nem percebem, mas vocês usam a criatividade a todo instante. Uhum. Tá? Ivan, quer falar? Pode falar. Bom dia, gente. Quero sim, um pouquinho. Eu tô de câmera fechada porque eu tô acompanhando fielmente aqui a vocês e tava arrumando a casa. Eu queria lembrar duas coisas que foram assim muito importantes no passado e mês passado. Quando eu trabalhava numa escola com Sueli era minha coordenadora. E um dia eu cheguei para ela e disse assim, Su, eu queria fazer uma aula com um conto de terror do Allan Poe do livro, mas eu não sei se vai gostar da ideia. Vai, Ivan Nascimento, qual é a ideia que tu vai inventar? Não, eu queria uma sala sombria. E eu pensei em vários TNTs pretos para criar um clima sombrio e velas no chão e a cópia dos textos. Acho que dá para fazer. E aí a gente fez essa aula, isso tem, sei lá, não vou revelar a nossa idade, isso tem uns 2 meses. E até hoje a história foi o Gato Preto, do Allan Poe. E a gente criou aquele clima, né, de terror. E até hoje a gente já tem alunos que são dentistas, médicos, alunos que cursaram teatro na USP, que lembram dessa... Ao me encontrar, não sei se com Sueli também acontece isso, eles lembram da aula do Gato Preto. Ficou a aula do Gato Preto. Na época eu trabalhava como radialista à noite e eu fiz a locução do texto com aquela trilha bem macabra, bem suspense. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto foi agora no planejamento de 2023, o meu coordenador, o professor Oberdan, ele entregou um pedacinho de papel com... esqueci da câmera. Oi, sou eu. Um pedacinho de papel com uma pergunta. Né? O que é ser educador para você? E 2 linhas. E disse assim, pessoal, gostaria que todos vocês respondessem o que é ser educador, assinasse o nome de vocês, que vocês são conhecidos, porque a escola está começando agora, então a maioria dos professores é novo, uma escola pública do estado. São novatos. E não excedam a linha. E eu volto já para recolher, questão de 5 minutos. E assim o Oberdan fez isso. No início do planejamento, assim, 8 da manhã. Quando deu umas 8h15, ele voltou, todos que estavam entregaram. E no término do planejamento, ele trouxe impresso um texto com todas as nossas frases. Ele fez um poema com todas essas frases. Eu estou até aqui olhando para o meu redor para saber onde foi que eu guardei. E desejando um início de ano letivo exitoso para todo mundo, e colocou embaixo autores os nomes de todo mundo. E no final ele disse assim, nós somos, na verdade, um. Nós não somos todos, nós somos um. Olha, que lindo. O que é que eu coloco esses 2 exemplos? E se fosse citar outros, tinha
teríamos vários. São experiências emocionais que partem da equipe que está na gestão. Mesmo, eu sempre penso assim, o professor que é bom, ele é bom, com ou sem assessoria. E se ele tiver assessoria, ele voa muito alto. Eu não sei se aqui no grupo tem alguém que é da área de gestão, mas uma das coisas que eu comecei a desenvolver na época que eu estava como coordenador era a ensinar os professores a voar. Às vezes os professores têm muito medo de chegar com a ideia. Não existe ideia ruim. Ideia ruim é aquela que você não executa. A Muito gente bem, foi isso aí. do laboratório. A sala de aula é um laboratório de todas as práticas, as boas e as más precisam ser partilhadas, porque as boas inspiram, as más a gente pode ajustar e transformá-las em As boas. más ensinam, né? As más ensinam também. E, assim, não pensar em ninguém que não seja o benefício do aluno. Porque eu fiquei impactado com o que o meu coordenador fez. Eu achei ele e ele é sisudo, ele tem a fisionomia de ser uma pessoa sisuda. E ele me desconstruiu naquele dia. E eu disse a ele, Alberto, me desconstruiu aqui. Nós estamos juntos, professor. Nós somos um só. Então, são essas duas partilhas que eu queria dividir aqui com vocês. Obrigado. Muito legal, obrigada. Né? A gente se inspira, assim. Esperamos que tenham mais gestores assim, né? Com certeza. É isso aí. Então, posso continuar aqui, gente? Então, aqui a gente trouxe um pouquinho das fases da criatividade. Aqui a gente já entra numa parte um pouquinho mais técnica, né? Então, primeiro tem o input, ou seja, tudo aquilo que traz, que a gente, né, coloca dentro da nossa cabeça, nosso repertório, né, o que a gente aprende, esse input, né, olha lá, o Ivan, todo mundo agradecendo, é isso aí, Ivan trouxe, né. Legal a história muito dele. Legal. E o nosso repertório, o que acontece? Esse repertório, ele vai ficar na nossa cabeça, né, que é o processo de incubação. Tá? E essa incubação, gente, é justamente isso, a gente começar a desfocar, a pegar aquilo que a gente tem e começar a trabalhar. Como que eu posso trazer isso, né, para minha aula, para minha vida, como que eu posso melhorar, né? Aí vem a iluminação, ou seja, o momento que eu falo, uau, tive uma ideia, né? Só que para que isso realmente seja, né, alguma coisa, eu preciso fazer o quê? A ação. Então, o output que eles chamam, né? Então, ele entra, ele fica aqui, a gente fala de marinando, né? Aquela ideia que fica marinando, vem a ideia e fala, então vai ser assim, tá? Aí eu coloco em ação, porque se eu não colocar em ação, não adianta nada, gente. Eu posso ter a melhor ideia do mundo, se a ideia ficou na minha cabeça, ninguém nunca vai saber e morreu ali, tá? E quando eu coloco em ação, eu tenho que ter esse feedback, né, que a gente estava falando ali, né, de saber se deu certo, se não deu certo, alguém pode nos falar, pode ser o aluno, pode ser o coordenador, pode ser um outro professor, pode ser aqui, né, quando a gente trabalha em parceria, como eu e a Van, como a Luana e a Sueli, com certeza elas também trabalham nesse processo, né, meninas? De, olha, eu tive uma ideia aqui, o que você acha? Ah, vamos fazer assim. Olha, essa sua ideia é ótima, mas se a gente fizer assim, assado, né? Então, assim, vai ter o feedback, né? Colocar em prática e aí vai ter de novo um outro feedback, gente, para ver se deu certo ou não. A Rita Maria quer falar, pode falar. Rita, quer falar? Levantou a mãozinha. Luana, quer falar? Pode falar. Eu quero dar só um recadinho que eu dou antes de entrar às 11. Pessoal. Bom dia, gente. A Rita, pode falar. O colega que falou anteriormente, eu gostei bastante da fala dele, porque atualmente é o meu primeiro ano como coordenadora. E sempre a minha fala, no início, foi justamente a questão de gerar conexão com o professor, né? Você, enquanto coordenador, conseguir penetrar, né, nesse professor a questão que ele pode voar, que ele pode ser criativo com o que ele tem.
E na fala de vocês colocaram muita questão dos recursos. Muitas vezes não precisa de muitas coisas, né? A criatividade, ela flui com pouco também. E era só isso que eu queria destacar. Muito bem, Rita, é isso aí. A criatividade está aqui, ó, está na nossa cabeça, né? E a gente precisa colocar em prática as ideias. Continuando, gente. Mais uma atividade para estimular a criatividade de vocês, gente. Você é autor desta obra. Que nome você daria? Pensem, escrevam, ou abram o microfone. Só que um comentário que passou também do Jardel, que ele fala que o ambiente educacional se modernizou, mas creio que não na mesma velocidade das interações socioemocionais e culturais fora do local de pertencimento, sala de aula. Fazer uma repaginada responsável para a troca de olhares é profundamente fundamental, não mudar por simplesmente mudar, e sim mudanças significativas. Verdade, Jardel. Concordamos plenamente. Não basta só mudar, né? Gente, então pensem aqui, escrevam que nome vocês dariam para esta obra. Sempre algo belo atrás da montanha, um lugar no meio do céu, o mundo e suas infinitas possibilidades. Depois a gente conta o que a gente pensou, né? Foi muito engraçado, gente. Cada uma pensou uma coisa totalmente diferente. O segundo, sol, calor. Tô com o meu ventiladorzinho aqui no pé, porque ele tá abafado hoje aqui em São Paulo, gente. Os desiguais se completam. Ó, que legal, que profundo. A pirâmide do conhecimento, muito bem. Vejo um A. Palhacinho geométrico, olha lá, alguém viu palhaço igual você. Pois é, gente, eu bati o olho, eu vejo um palhaço, para mim é um palhaço. Um monte, uma montanha, igual o pessoal da montanha. Eu falei, vã, palhaço, onde? Eu já vi uma coisa toda absurda, André, eu já levo para brincadeira, né? Eu vi assim, corre, filho, o peixe vai me pegar. Nossa! Que diferente. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Exato. Nome do quadro, Uma Luz na Escuridão, a festa, olha só que legal, o ponto de partida. Muito bem, gente, muito bem. Essa atividade é o que a gente falou, é para vocês estimularem a sua criatividade, tá, gente? Quanto mais a gente estimula a nossa criatividade, mais ela vai aparecer, mais ela, né, exercitar mesmo, tá? Então, eu vou continuar o Entardecer na Montanha. Legal, gente. Obrigada aí todos que já mandaram. Podem continuar mandando, né? E aqui a gente pergunta para vocês, o que vocês acham que é uma aula inspiradora para os seus alunos? A Luana pensando. Não é muito bom, gente, quando a gente dá aquela aula que a gente vê que todo mundo aproveitou, que todo mundo aprendeu, né? É muito, para nós essa é uma aula inspiradora, né? Para nós professores, acho que, né? Uma aula que os alunos participam, que perpassa os sentimentos do eu e do outro, uma aula significativa que envolve a realidade, né? Do aluno, do alunado. Andréia, Oi. Eu acho assim, um exemplo mais vivo de uma aula que foi inspiradora é quando toca e o aluno diz, já? Nossa. Esse é o melhor exemplo de aula inspiradora, sabe? Para mim é essa. Nem vi, Ave Maria. É muito bom. Sueli, a gente dá aula de 2 horas, né? Muitas vezes, de aulas de idiomas online, gente, vocês imaginam, né? Foi um grande desafio para nós na pandemia, que apareceu, né? Uma escola de idiomas, e era tão gostoso, porque você dá uma aula de 2 horas individual, tá? 2 horas, tudo online, e às vezes tinha aluno que falava assim, nossa, já? Né? Então, assim, para nós, isso foi realmente uma vitória, foi muito bom ver que todos esses anos que nós temos, né, de docência,
foi para nós, com certeza, um desafio entrar no virtual. Hoje eu não saio mais, né? A gente não sai mais, né, Van, do virtual. E conseguir fazer as aulas assim. Então, aí que a gente começou a ver, né, como a criatividade realmente é importante, né? Eu dei aula, gente, vou contar um pouquinho da minha experiência. Antes da pandemia, eu estava trabalhando com jovens aprendizes, né? Esse programa que eu acho tão bonito. E eram aulas de 6 horas. 6 horas, com jovens que muitas vezes acordavam 4 horas da manhã para estar lá às 8, né? E o que acontecia? Muitos professores chegavam e davam um filme. O que vocês acham que acontecia quando os meninos viam um filme às 8 horas da manhã, depois de ter acordado às 4 horas da manhã? Metade da sala dormindo, a outra metade no celular, ou, né, conversando, ninguém estava nem aí. Então, quando eu entrei, que aí eu comecei a estudar sobre dinâmicas, metodologias ativas, e o que eu fazia, gente? Eu tinha minha bolinha mágica não tá, até fiz um reel sobre essa. Era uma bolinha de tênis que eu levava para todas as aulas, que eu via que quando eles começavam a dispersar, eu fazia uma dinâmica com a bolinha de tênis, né? Nenhuma aula minha tinha filme, eu falava, gente, eu me nego a dar filme para vocês, a não ser quando era a última aula deles, aí eu dava um filme, e nunca era um filme americano, ou era francês, ou era italiano, alguma coisa assim que fosse diferente, sabe? E foi muito gostoso ver, né, toda essa parte dinâmica, né, dentro da aula, sendo realmente, além de ser realizada, eu vi os efeitos, né, e os alunos ficavam super felizes, porque eles falavam, poxa, não perdi meu tempo, porque, poxa, gente, acordar às 4 da manhã para ir ver um filme que eles poderiam ver na casa deles, né, ou filmes que não tinham nada a ver, né? Quando eu falava, por que eu falo que a criatividade é empatia? Porque nesses momentos que eu criava a aula, por mais que alguns alunos pensassem assim, poxa, vou ter que trabalhar, né? Porque no fim as aulas que eu dava, eles tinham que fazer coisas, eles tinham que levantar, se mexer, né? Estudar, apresentar. Eu fiz muito eles apresentarem na frente, que eu falava que isso era uma habilidade também, né? Que para a faculdade é muito importante, para passar em entrevistas é muito importante. E só que eles viam que o tempo deles não estava sendo desperdiçado, né? Então, eles ficavam ali, eles se sentiam respeitados, né? Porque eu respeitava eles acordarem às 4 da manhã e estarem ali para aprender e não só para passar um filme, né, gente? Então, a criatividade tem muito a ver também com a empatia, sim. E uma coisa importante, acho que vale ressaltar, quanto mais você pratica a criatividade nas aulas, mais você acaba tendo ideias novas quando você menos espera. Então, assim, às vezes você fala, ai, nossa, vou dar aquela aula, o que eu faço de diferente? Não, não tenho ideia, não tenho ideia, não tenho ideia. Esse sentimento de não ter ideia, quanto mais você começa a praticar a criatividade, mais você vai tendo ideias rapidamente. Tá? Então, assim, é por isso que a gente está aqui reforçando o que vocês precisam, né, para vocês melhorarem, né, ou resgatarem essa criatividade, o que vocês podem fazer. Né? A gente está falando isso muito, porque quanto mais vocês tiverem isso, né, no dia a dia de vocês, esse olhar atento, né, tudo que a gente viu falando aqui, mais vocês vão ter ideias rápidas, tá? Não vai ficar aquela coisa, o que eu dou hoje, o que eu dou hoje, o que eu faço, aquela turma é difícil, ai, meu Deus. Então, a gente está tentando ajudá-los nesse sentido. E os alunos se conectam, né, Van? Os alunos se abrem, gente, porque eles também estão, né, às vezes, com essa barreira, porque eles já passaram por tantos professores fechados, por tantos coordenadores fechados, eles já vão criando, quanto mais velhos, mais essa barreira vai crescendo. Então, quando vocês forem destruindo isso em vocês vão acabar conseguindo entrar nos outros, né? E aí... Posso contar uma coisa? Claro. Não, que eu lembrei aqui, gente, uma aula que era um aluno super difícil, é aula de idiomas, tá, gente? Era uma aula para um aluno só. Ele, nossa, estava entendendo nada que eu falava, tinha que sempre ir para o inglês, estava uma aula super difícil. Aí eu cheguei e falei assim, gente, o que eu vou fazer com esse aluno? Fui lá na administração onde eu tinha lá, onde eu dava aula no prédio, peguei o rodo, a bacia, todos os materiais de limpeza me autorizaram a pegar. Levei para a sala de aula, dei aula para ele de como ele tinha que falar com a funcionária dele para limpar a casa dele, alguma coisa do gênero, ele não conseguia se comunicar. E eu não me fiz da funcionária dele, e ele tinha que conversar comigo, a gente fez um diálogo com todos os objetos presentes de limpeza, e minha aula aconteceu. Então, assim, eu fiquei super feliz que eu deixei ele dentro de um diálogo situacional,
Ele ficou feliz de poder falar, que ele poderia usar, sair da aula, já usar isso com a funcionária dele, e a aula aconteceu, gente. Então, assim, a gente tem que, pensar rápido, e isso vem, gente, com o exercício. Quanto mais vocês forem, né, praticando, mais vocês vão tendo ideias rápidas. E isso tem também muito a ver com esse autoconhecimento, gente. Quanto mais a gente se conhece, sabe aquela história, né, do dedo apontado para o outro? Quando a gente não se conhece, a gente aponta muito o dedo para o outro, porque a gente quer achar um culpado, né? Só que quando a gente aponta o dedo para o outro, tem 3 apontando para a gente. Quanto mais a gente se conhece, menos a gente vai fazer isso, e mais a gente vai olhar para o outro, né? Então a gente olha para o outro com esse olhar de abertura mesmo, de receptividade, de empatia, né? Então, isso a gente precisa, os nossos alunos precisam disso, gente. E assim, no nosso caso, eu e a Van, a gente dá aula para adultos. E eles também precisam disso, tá, gente? Né? Então, assim, as crianças mais ainda. A gente precisa olhar para o outro, sem ficar pondo culpa, mas eu não consigo fazer porque a coordenadora tá, porque eu não tenho recurso, porque não sei o quê. Calma, né? Não é assim. O que a gente pode fazer com o que a gente tem? Né? E o que a gente tem está dentro da gente. E aí a gente vai, quanto mais a gente fizer essa conexão, mais as ideias vão fluir, mais a conexão vai ser alcançada conosco e com os alunos, né? E as coisas vão fluindo, tá? Mas tudo começa pela gente, gente. Vamos lá. E aí, né, uma aula inspiradora é uma aula onde a gente já falou algumas coisas, né, mas a gente vai trazer aqui outras, né, essa chuva de ideias, ou seja, deixar o aluno, né, criar, pensar, né, imaginar, ele tem que ter esse lugar de protagonista, gente. Ele tem que ter as ideias dele, não, nossa, mas olha só, a história só se estuda assim, se você não marcar, não gravar essas datas, né, você não está aprendendo nada. Não, gente, calma, vamos pensar de outra maneira, como que ele vai aprender isso, né, e como que ele gosta de aprender. A gente sabe que cada aluno aprende de uma maneira. Não deixe ele pensar, deixe ele imaginar, deixe ele sonhar, né, o compartilhar, né, a gente também tem que ter esse espaço, né, dessa partilha entre eles, conosco, tá, para a gente poder se conectar. Né? E quando a gente abre o espaço para as ideias, para a partilha, a gente tem que também abrir o espaço para aceitar as ideias dos outros. E a gente sabe quanto isso é importante para a vida do aluno, não só para ele aprender o que está ali, né, no planejamento, mas para ele aprender a vida fora da escola. Né? Aceitar a ideia do outro, né? Escutar o outro, né? E, de novo, né, juntos eles podem criar uma nova ideia. Olha lá que bonitinho, gente. Adorei esse desenho, né? A lâmpada, o lápis e o lápis lâmpada. Okay. Nasce um novo, é a terceira ideia aqui que aparece. Olha lá. Outros usos que vocês dariam para um clips? Vamos pensar aí. Pode escrever, acho que no chat, né? Não, é porque ficou a minha mãozinha levantada mesmo, viu? Obrigada. Ótimo. O clips eu uso como interruptor. Um brinco, muito bem. Marcador de página, básico, ainda mais aqueles grandões, né? Ótimo para marcar página. Que mais, gente? Chaveiro do armário, ok. Eu usaria o clips numa declaração de amor, transformando ele em um coração. Muito bem. Poético. Prendedor de chinelo. Para abrir um caderno. Para conectar com outro clipe de outra pessoa, como, por exemplo, um professor, um coordenador, a gestão, para gerar conexão. Muito bem, para formar a Andrea falou também, né, para formar uma corrente, de repente fazer uma dinâmica, né, com isso, legal. Olha só. Gente, eu uso muito clipe para tirar, com uma ferramenta para tirar o chip do meu celular, gente. Quem nunca aqui, né? Gente, eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu sou cheia das histórias, tá, gente? Adoro esses causos. Eu estava uma vez na estrada, voltando do Rio para São Paulo, e o para-brisa ali, o limpador do para-brisa soltou.
Gente, foi o Clips que salvou. Por sorte, eu tinha um Clips, não sei por que eu tava com Clips no bolso. O carro não era meu, não era eu que estava dirigindo. E foi o Clips que fez o para-brisa ficar no lugar de novo e poder voltar a funcionar, gente. Então, eu me senti uma MacGyver, né? Quem é das antigas sabe quem é MacGyver. Fiz funcionar, ó, já substituí o botão da calça. Isso, também já ouvi falar isso. Para ligar o multimídia da escola. Dependendo da corda do violão que eu estou usando, eu uso como palheta. Ó. Muito bem. Muito bem. Muito bem, gente. A ideia aqui era que fosse 5 minutos se fosse em grupo, tá? Como tá cada um falando, acho que dá pra gente seguir, né? Gente, e novamente, mais uma dinâmica que vocês podem dar para o aluno de vocês, né? Vocês podem adaptar, vocês podem usar de diferentes formas, tá? A gente usa aqui, mas isso tudo pode ser replicado, adaptado, refeito para vocês usarem em aula. Lembrando que a gente fez isso, né, Ivan? Tentar uma coisa neutra, porque a gente sabe que aqui tem professores de várias áreas, né? Então, uma coisa bem neutra, para que vocês depois peguem ali com essa criatividade bem aguçada, que vocês vão sair daqui, né? Vocês montem aí novas dinâmicas. E, né, a gente já está quase finalizando aqui. A gente fala que a melhor maneira de estimular a sua criatividade é praticando, né? O que a gente tem falado muito aqui. E aqui a gente vai deixar um desafio para vocês, tá? Para durante a próxima semana, né? Vocês tentarem fazer algumas dessas coisas, ou todas. Vamos ver. Jardel vai fazer todas, né, Jardel? Por favor. Ó, experimentar uma comida, uma bebida nova, tá? Aprender uma coisa nova, fazer algo manual. Gente, manual pode ser um desenho. Eu tive uma aluninha de 6 anos e eu fazia desenho com ela, gente, porque era online e era o que a gente fazia. Eu sou péssima em desenho, péssima, mas eu fazia, né? E eu adorava. Gente, pode ser qualquer coisa, né? Uma dobradura, pode ser um doce, comida, né? um rolar brigadeiro, fazer uma massa diferente, mexer em planta, sei lá, gente, tá? Aprender uma coisa nova pode ser também uma coisa tão mínima, aprender a mexer no controle remoto do ventilador que vocês nunca mexeram, sabe assim? Pode gambiarra. Pode, gambiarra, sempre gambiarras, elas em si, elas, né? Nos ajudam a aflorar a nossa criatividade. Ó, escutar um ritmo diferente, né? Então, de repente, a gente teve o ano passado um evento que chamava Criativação, ou seja, justamente, né, vamos ativar essa criatividade, vamos entrar em ação. E a gente tinha um grupo do WhatsApp e uma das coisas que eu mandei foi uma música de Cabo Verde, que eu amo de paixão, porque eu faço dança, né? E o professor mostrou. Gente, Cabo Verde, acho que eu só conheço aquela música mesmo. Mas é tão gostosa, tão maravilhosa. Eu sei qual é ela. E aí, sabe, vale a pena a gente escutar um ritmo diferente, uma música de um país diferente, tá? Aqui pode entrar até a música da canção, o nome da canção chama Conta Mami. Vou deixar aqui, ó. Conta Mami. É muito linda, gente. Um filme, a gente recomenda sempre que vocês assistam filmes que não sejam americanizados, né? Filme francês, filme italiano, filme espanhol, filme coreano, agora. filme, gente, assim, assistam um filme de outro país, que vocês vão ver a cultura, e aí vocês podem falar assim, nossa, eles fazem isso assim, gente, filme francês de educação, tem alguns que são maravilhosos, tem um indiano maravilhoso, né, sobre educação, estrelas, como chama, gente? Alguma coisa das estrelas, que é muito lindo, não sei se você Estrelas no Céu, eu acho. Isso, acho que é maravilhoso esse filme, é muito bom. Tem como que chama? Frutas Podres? Que é um francês, eu vou eu sei. Sabe qual que é? Sei, mas não lembro o nome também. Uma lista de filmes, gente, ó. Lista de filme é muito legal.
E, ó, mudar o caminho de casa, ou o caminho que vai para a escola, o caminho que volta, o caminho que vai levar o filho, o caminho que vai para a academia. Mude, veja coisas diferentes, né, nesse caminho. E quando vocês fizerem isso, para vocês marcarem, né, o Batendo Papo. E quando a gente fala de criatividade, de novo, né, gente, não é inventar a roda, não é fazer coisas grandiosas, são essas pequenas coisas que vão estimular a sua criatividade, né? Quando vocês estimularem a sua criatividade, vocês vão perceber mudanças em vocês, e vocês vão acabar levando isso para casa, para a escola, né, para todos os lugares. Então, não pense que criatividade é um dom, esqueçam isso, né? E não é um dom, é uma habilidade. E não pensem que vocês precisam fazer coisas mudanças enormes na vida de vocês para serem mais criativos, porque não precisa, tá? São pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes vão fazer uma grande diferença na vida de vocês, tá? Então, Luana, Sueli, a gente está finalizando por aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta, pessoal, todo mundo queiram falar. Vou deixar aqui. Aqui, ó, as nossas inspirações em cursos. Né, esses são alguns dos cursos, porque agora já foi atualizado, mas não cabe mais aqui, a gente precisa ver o que vai fazer, né, a gente fez todos esses cursos já, e a gente leu também esses livros, tá, um que eu gosto muito é o Roube como Artista. Se vocês quiserem, né, como começar esse Roube como Artista, eu acho maravilhoso, e esse Caminho do Artista também, tá, o Caminho do Artista, eles falam que é a Bíblia da criatividade, porque ela dá ali passos de como fazer, existem, ela tem um ritual de escrever folhas criativas toda manhã, né, então é bem legal, mas são dicas aqui que depois a gente passa para vocês, e quem quiser saber mais sobre criatividade, né, pode seguir o nosso Batendo Papo, que aí é o nosso Instagram, tá? E podem mandar e-mail também perguntando o que quiserem, né, sobre criatividade. É um tema que a gente gosta muito, gente, que a gente quem trabalha com Instagram, não sei se alguém aqui tem, né? Eles falam muito da gente nichar, tem que nichar. E a gente nichou para a criatividade, porque realmente é uma coisa que a gente ama, é um tema que a gente vê que é muito necessário. Não sei se vocês sabem, mas a criatividade está entre as maiores habilidades, né, requisitadas hoje, e eles falam que até 2025, né, que todo mundo tem que ter criatividade, só que dentro desses outros itens que eles falam, que a gente não trouxe aqui, porque é coisa muito mais técnica, né, muitos itens precisam da criatividade, né? Exatamente, está em várias áreas. Andréia. Que bom, gente, o pessoal tem agradecido aqui, muito obrigada a vocês por estarem conosco aqui nesse momento, né, compartilhando essas ideias, vocês participando, contando, foi muito legal. Ó, já tem gente falando que já está cheio de ideia. Era nosso objetivo. O nosso intuito é levar para todos vocês e para nós também o que? Conhecimento em forma de empatia. Como a Andréia falou aqui no começo, que é tão importante, porque eu não acredito em uma educação efetiva sem afetividade, sem afeto. Eu acho que o afeto é o principal tempero de dentro de uma educação primorosa e de uma educação duradoura, que o Brasil está precisando tanto, tá? E eu espero que vocês tenham gostado muito, porque, assim, duas pessoas como essas, né? Como não?